MTPrev, Fundo Previdenciário do Estado, rende diversas discussões. Retrospectiva, relembre o andamento das principais obras da Copa em Mato Grosso. E ainda uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mato Grosso, Joaquim Dias Santana. É quinta-feira, dia 6 de março, do RTTV. Começa agora. Olá, tudo bem? As discussões sobre o MTPrev estão ocorrendo a todo vapor, principalmente agora na reta final da elaboração do projeto, que pode ser votado ainda este mês. Faz 8 meses que o projeto do MTPrev está em estudo entre todos os poderes. O relator do projeto, o deputado Alexandre César, do PT, explica que as indicações dos órgãos envolvidos, a exemplo do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, são importantes para garantir o consenso na elaboração da redação. Vários consensos já foram construídos a partir do substitutivo que foi apresentado em novembro pelo Executivo, avançando e melhorando o projeto apresentado, que serão depois sistematizados pela comissão e, quiçá, até um novo substitutivo será apresentado para apreciação do plenário, tudo com a participação também dos servidores públicos. Nós começamos a debater com eles a partir de amanhã. Então, é um grande esforço de estabelecer um debate profundo, aberto, pleno contraditório, para que todos possam opinar e o resultado final possa ser fruto de um consenso. Esta proposta também foi discutida com os representantes dos servidores públicos. O deputado Emanuel Pinheiro, do PR, que participou do debate, explica que o receio deles é com a dívida ativa da Previdência e quanto às garantias oferecidas pelo Estado. Algumas delas, o ativo do Estado, por exemplo, os bens que o Estado quer dar em garantia, esses bens estão desalienados, é necessário um amplo levantamento em toda a vida cartorária, em todos os cartórios de toda a vida desses imóveis, para saber se eles estão livres, desimpedidos e desalienados, para servir de base, de endosso, para servir de garantia real para o FUNPREV. A proposta, que é uma determinação do governo federal, prevê uma unidade gestora única para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, além de órgãos autônomos. O conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro, que lidera a comissão responsável pelo tema no Tribunal de Contas do Estado, explica que o rombo na conta da Previdência precisa ser controlado com urgência. Mas o Estado tem um déficit financeiro de 400 milhões de reais ano, ou seja, aquilo que ele arrecada em recursos da Previdência e quanto ele paga dos seus aposentados e pensionistas, 400 milhões por ano. Isso nós precisamos resolver. Outro, nós temos um déficit de 13 bilhões, ou seja, nós considerarmos todos que já estão aposentados e os que virão aposentar, o Estado tem uma dívida com esses de 13 bilhões, também precisamos resolver. O mais importante é que se estabeleça um conjunto de fundos que permitam a sustentabilidade financeira e o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário mato-grossense. Hoje há um déficit bastante significativo, estimado em cerca de 13 bilhões e 800 milhões de reais, e é preciso enfrentar esse problema, sob pena de, no futuro não muito distante, no médio prazo, em cerca de 10 anos, nós entrarmos num colapso definitivo, não só no Poder Executivo, mas também nos outros poderes e instituições autônomas que impeçam, inclusive, o pagamento dos aposentados e dos pensionistas e dificultem muito que os direitos daqueles que hoje estão trabalhando possam ser assegurados no futuro nas suas aposentadorias ou eventuais pensões. De acordo com o relator do projeto, este é o melhor caminho para resolver os problemas nas contas da Previdência. E esse projeto vem exatamente para isso, para apresentar uma solução para este problema. Nossa preocupação é de que ele possa ser efetivo, não seja só mais um paliativo, que ele possa ter uma atuação de longo prazo e que ele possa assegurar que esse equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário de Mato Grosso possa ser pleno. Nós temos uma previsão constitucional há 10 anos já. A Emenda Constitucional 41 determinava a instituição de unidade gestora única. Vários outros estados já adotaram o modelo de unidade gestora única com a participação de todos os poderes do órgão. Então, nós estamos no caminho a ser solucionado.
Nós estamos participando, o Ministério da Previdência tem contribuído conosco com ideias, sugestões, tem participado diretamente, nós temos trabalhado em conjunto. Até 15 de março, o MTPrev deve ser votado. Este é o prazo limite autorizado pelo Ministério da Previdência. E caso o projeto não seja implantado, o Estado ficará negativado com o certificado de regularidade previdenciária e corre o risco de perder recursos do governo federal. Se o Ministério da Previdência não emitir o certificado de regularidade previdenciária, o Estado se torna inadimplente e isso pode impedir a celebração de novos convênios, os repasses de recursos e que nesse momento em que o Estado se prepara para receber a Copa do Mundo e que há um conjunto bastante grande de investimentos ocorrendo pelo governo federal em Mato Grosso, isso pode causar prejuízos muito severos para a conclusão desses projetos e dessas obras. E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho do PR, que obriga uma indenização por parte das construtoras ou incorporadoras que não entregarem os imóveis na data prevista no contrato. O montante é o equivalente a 2% do valor atualizado da aquisição e uma multa mensal de 0,5% sobre o preço contratado. Mais informações na reportagem de Tarso Nunes no portal do Grupo RD News. E a Prefeitura de Cuiabá criou um comitê de riscos para atender às ocorrências relacionadas às queimadas e chuvas na capital. Formado por 10 secretarias em parceria com a Defesa Civil, este grupo tem o objetivo de agilizar o atendimento desses registros. O que é o comitê o grupo de gestão de risco de enchente de Cuiabá? A Defesa Civil, o Sistema Nacional de Defesa Civil, ela tem planos de contingência para cada tipo de desastres que acontecem na cidade. No caso de Cuiabá, nós temos agora o período de recorrência das chuvas, né, que é um dos desastres, e na seca, as queimadas urbanas. Então agora nós instalamos, através da solicitação do prefeito Mauro Mendes, nós instalamos esse grupo que compete a toda a secretaria para melhor articular e dar a resposta imediata aos fatos, nesse caso específico de enchente. Então esse grupo ele compõe-se da Secretaria de Gestão, Procuradoria, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, todas as secretarias, Secretaria de Meio Ambiente, né, com a sua fiscalização. Essas secretarias estão ligadas online com a Defesa Civil e a gente quer ressaltar sempre que o primeiro contato, caso esteja ocorrendo uma enchente, um alagamento, deve se ligar primeiro no 193. O 193, no CIOSP, ele vai acionar a Defesa Civil e a Defesa Civil, automaticamente, ela encaminha essas secretarias para que a gente dê a resposta de imediata e restabeleça a normalidade a esses munícipes. E você não saia daí porque na volta confere uma matéria especial sobre o andamento das obras voltadas para a Copa do Mundo. Voltamos já já. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito sim, tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí, tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá!
A aproximação da Copa do Mundo este ano tem preocupado o governo do estado e a população em Mato Grosso. Além dos atrasos nas obras da Arena Pantanal, do VLT e do aeroporto Marechal Rondon, outras obras que fazem parte do pacote de exigências da FIFA não alcançaram sequer 30% na conclusão dos serviços. O RDTV traz agora uma matéria especial que mostra o andamento dessas intervenções. Ao ser escolhida uma das 12 cidades sedes do Mundial de 2014, Cuiabá planejou cumprir metas e cronogramas. As obras da Arena Pantanal, por exemplo, começaram em abril de 2010, antes do prazo estabelecido pela FIFA. A principal justificativa para o estado sediar o Mundial foi a divulgação do turismo. Não por acaso, o maior evento esportivo do mundo em Mato Grosso foi intitulado Copa do Pantanal. Além disso, o governo se comprometeu a executar os projetos previstos na matriz de responsabilidade, assim como adotou outras dezenas de obras, que somam ao todo 56 e que prometem mudar a cara das cidades. Mas quase 4 anos depois do anúncio da escolha da capital mato-grossense como uma das subsedes do Mundial, o que ainda se vê por aqui são obras inacabadas e uma corrida contra o tempo. Aliás, justo ele, o tempo, é o principal adversário na conclusão desses projetos. Isto porque, nesse período de chuva, a maioria dessas intervenções ficam paralisadas. Mesmo assim, a Secopa garante a entrega de todas essas obras até junho deste ano. As obras do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por exemplo, foram alvo de críticas do ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, que no início do ano, ao realizar uma vistoria no local, deu nota 5 ao andamento dos trabalhos. Um mês depois, em nova vistoria, o ministro, desta vez mais otimista, elogiou o governo do estado. Mesmo assim, apelou para São Tomé, quando questionado sobre a conclusão dessa obra. E ele não foi o único a demonstrar preocupação com os atrasos. Ao visitar a Arena Pantanal, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, também fez ponderações às condições do gramado. Mas o governador Silval Barbosa, do PMDB, garantiu que o estádio já está em fase final de acabamento. Agora é limpeza, colocação final de cadeiras, hoje já está colocando as traves, já vão sinalizar o campo, é fase final. É parte de catracas, já estão sendo colocadas, é parte final. Por exemplo, o que está faltando está tudo na obra, o que está faltando colocar, exceto as cadeiras que todo dia chega uma carreta, 2, como vocês estão vendo lá. Fora isso, o restante está tudo aí, é fase de colocação final, já iluminação ornamental externa, jardinamento e assim por diante. A Arena Pantanal deve custar ao estado cerca de 570 milhões de reais. Já os gastos com o aeroporto são de aproximadamente 80 milhões. Outras obras que também fazem parte do pacote de exigências da FIFA são os 2 centros oficiais de treinamento. Um deles vai funcionar aqui em Cuiabá, no campus da UFMT. A entrega deveria ter ocorrido em novembro de 2013. Com custo estimado em aproximadamente 16 milhões de reais, a obra não avançou muito. Apesar dos esforços de homens e máquinas, questiona-se se até o Mundial ela ficará pronta. Realidade semelhante a outro COT que está sendo construído aqui em Várzea Grande, na Barra do Pari, próximo à Estrada da Guarita. Por aqui, ao que se percebe, os serviços estão um pouco mais adiantados. O valor dessa obra gira em torno dos 25 milhões e meio de reais. Mas apesar de todos esses atrasos, o governador tenta amenizar um possível desgaste. Até o momento, 9 obras foram inauguradas. A promessa é que as outras, com exceção do VLT, devam ser finalizadas até junho deste ano. Feito que tem arrancado elogios do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que nas constantes visitas feitas ao estado tem exaltado o legado que a Copa deixará para Mato Grosso. Cuiabá tem o melhor projeto de legado de todas as 12 cidades sede. Essa foi a opinião, aliás, emitida pela própria FIFA. É possível olhar e perceber a olho nu que a cidade passa por modificações importantes, com novos corredores, com esse VLT que está sendo construído,
E acho que esses benefícios já apareceram na forma de empregos para a cidade, de projeção para a cidade, ou seja, Cuiabá já é hoje uma cidade mais conhecida no Brasil e no mundo. Mesmo diante do otimismo do ministro, outras obras que não fazem parte da matriz de responsabilidades também apresentam atrasos. É o caso das trincheiras Jurumirim, Avenida dos Trabalhadores, Verdão, Santa Isabel e ainda Santa Rosa. Juntas, estas intervenções somam cerca de 83 milhões de reais. Além disso, o viaduto Dom Orlando Chaves, com um custo de aproximadamente 17 milhões de reais. O complexo viário do Tijucal, com estimativa em torno de 31 milhões. E as duplicações da Estrada da Guarita e rodovia Mário Andreasa também não cumprem o cronograma de entrega. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mato Grosso, Joaquim Dias Santana. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer chuvoso. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
De volta com o RDTV e ao lado do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Mato Grosso, Joaquim Dias Santana. Caso queira fazer alguma pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente o seu questionamento aqui no estúdio ao nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Eu que lhe agradeço. Obrigado. Presidente, vamos começar falando sobre a sua visita a Brasília na semana passada, para tratar sobre assuntos ligados à construção civil. Qual foi a pauta de discussão? Olha, nós tivemos várias pautas de discussão, mas tivemos 4 itens muito importantes. Primeiro deles, a aposentadoria de menos prazo para a construção civil, devido à inserção da mulher na construção civil e o desgaste do corpo físico do trabalhador, fator previdenciário, contrato de curta duração que estava sendo uma ameaça, né, para as carteiras profissionais e para a CLT, e também tratamos lá de um tema muito importante, que é a desvalorização do sindicalismo, que estava adormecida as entidades máter do sindicalismo, que eram as confederações. E nós fomos lá tratar desta união novamente, porque nós estamos em véspera de ano de eleição e a gente precisa de aprovar uma série de projetos que no Congresso hoje só tem deputados, empresários e latifundiários. Nós temos 86 parlamentares no contexto da nação que representa trabalhadores, e esses 86 não aprova e nem desaprova nada. Se nós não aproveitarmos a união do sindicalismo agora para aprovar alguns projetos que a gente sabe que é possível, então esses foram os temas que nós vamos tratar lá em Brasília essa semana. Quais foram os encaminhamentos a partir daí? Fizeram um projeto, buscaram os congressistas para que projetos de lei sejam aprovados em Brasília? Sim, nós já estamos trabalhando aqui no estado de Mato Grosso, em todos os estados, junto aos nossos senadores e também aos nossos deputados. Aqui os nossos encabeçadores de frente das nossas discussões é o deputado Jaime Campos e o deputado Valtenir, aliás, o senador Jaime Campos e o deputado Valtenir, que já está bastante comprometido com esses temas, de estar buscando essas brigas, esses embates para isso acontecer, né? E a gente está com muita esperança de buscar também os outros parlamentares para sensibilizar, porque não vai ser diferente não. Ou você aprova antes das eleições, ou nós vamos colocar a sua figurinha. Esse é contra o trabalhador. É mais fácil expor a opinião dos congressistas. Presidente, nos fale um pouquinho, a gente nunca falou tanto sobre construção civil em Mato Grosso e no Brasil diante das obras da Copa. Mato Grosso, pelo menos, a Baixada Cuiabana congregam aí 56 obras, pelo menos aquelas divulgadas pelo governo de Mato Grosso. Sim. E os trabalhadores estão diretamente envolvidos no andamento dessas intervenções. O sindicato tem trabalhado, inclusive, na fiscalização. E como? Para que esses trabalhadores não sejam colocados em condições de insalubridade e periculosidade. Mesmo assim, 6 mortes foram registradas em obras da Copa. Como que o sindicato tem trabalhado para garantir que seja assegurada a segurança a esses trabalhadores? Olha, no estado de Mato Grosso, na Copa, está envolvido 2 sindicatos, da construção civil leve e da construção civil pesada. A diferença entre os 2 sindicatos é que um representa as obras horizontal, né, as horizontal, e outras a vertical. Construção civil leve representa as obras vertical. E a pesada, as horizontais. Então, o sindicato da construção pesada, ele tem muito mais representatividade nas obras da Copa hoje e nesse momento do que o próprio sindicato da construção civil leve, né? Nós, por exemplo, temos a honra de sermos reconhecidos nacionalmente pela responsabilidade dos trabalhos que nós temos feito, né? Que a gente tem trabalhado diretamente com secretários da presidente Dilma para tratar desses temas. Temos feito acordos nacionais do compromisso nacional, que agora nós estamos tratando com uma outra empresa já para fazer. As nossas obras, o Sindicato da Construção Civil fiscaliza muito bem, tanto que na última semana, antes de eu viajar para Brasília, eu tive que denunciar um consórcio no Ministério Público e no Ministério do Trabalho, devido às irregularidades existentes dentro dos canteiros de obra. Quais irregularidades foram encontradas? Vários. Eu juntei um bocado para fazer um número de 8 irregularidades, mas juntas, lá nós tínhamos horas trabalhadas
além do normal, sem registro, para que o Ministério Público não pegasse, né? E os trabalhadores denunciou. Nós tínhamos comida em quantidade insatisfatória para o trabalhador, com marmitex muito pequenininho, praticamente trabalhando com fome. Água vindo em caminhão-pipa para colocar no bebedouro para o pessoal beber. Uma série de irregularidades, descumprimento da convenção, quase todos. Falta de banheiros químicos. Falta de banheiros químicos, foram 8 as irregularidades. E a mais grave, as pessoas estavam batendo o ponto dos trabalhadores sem que eles batessem, não tinham liberdade de bater o ponto. Terceiros batiam o ponto dos trabalhadores. Sim, terceiros estavam batendo ponto. Então isso aqui, nós explicamos lá bem claro para eles, olha, esse ilusitado que está acontecendo, esse trabalhador pode faltar à vontade aí e depois acusar vocês, né? E vocês estão controlando as coisas do jeito que vocês bem entendem. E eles ganharem qualquer ação na justiça contra uma empresa. Porque o sindicato, quando vai num canteiro de obra, que ele depara com muitas irregularidades, o nosso ato não é punir a empresa, muito pelo contrário, é alertá-la das consequências que ele pode ter com referência ao descumprimento daquilo, e o valor pode ser muito alto de uma multa, e a própria empresa, em vez de ter algum lucro, terá prejuízo enorme se descumprir algumas coisas que às vezes pode pensar que não é lucro para ele naquele momento, mas sim é lucro. A fiscalização essas irregularidades foram encontradas em quais obras? E o sindicato tem feito essa fiscalização nas demais? Olha, nós temos feito fiscalização em vários. Essa denúncia foi feita no COT da universidade. Da UFMT. A empresa Engenho Global, que tem um consórcio lá, parece que com a 3 Irmãos, né? Então ali estavam. Mas nos outros também as irregularidades são iguais, das obras da Copa, menos na Arena Pantanal. Na Arena Pantanal, a Mendes Júnior está fazendo um trabalho exemplar junto ao sindicato. Todas as pequenas irregularidades que acontecem, nós temos 4 trabalhadores lá dentro da obra, que esses só vão sair no finalzinho da obra, né? Que qualquer pequena irregularidade que acontece lá dentro, a gente fica sabendo de imediato, conversa com a administração e dentro de 5 minutos a gente resolve o problema para não fazer nenhuma celeuma, porque essas obras estão demais atrasadas e não tem como adiar mais. Se o sindicato for bancar um irresponsável e querer se promover, né? Ir lá, incentivar o trabalhador a estar fazendo paralisação por pequenas coisas, era muito fácil fazer isso. Mas não, nós sabemos o tamanho da responsabilidade das nossa fiscalização e até onde nós podemos chegar sem estar fazendo nenhuma promoção pessoal. E sem prejudicar o próprio andamento das obras. Esse é o nosso interesse. A Secopa chegou a cogitar o 3º turno para os trabalhadores das obras da Copa. Discutiu-se justamente a questão da insalubridade e periculosidade junto a esses trabalhadores. Qual foi o posicionamento do sindicato em relação a isso? Nós somos favoráveis a toda a mão de obra que surgir para trabalhador. O que não somos favorável é exatamente a excedência de horas trabalhadas. Não por não ser... É claro que eu quero que todos os trabalhadores ganhem dinheiro trabalhando, e ganhasse 4, 5 salários, inclusive, mas eles aguentam trabalhar um mês, um trabalho forçado? Não aguenta. Aí vem o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, também que ajuda a nos obrigar a fiscalizar nesse sentido. Agora, foi ventilado 3 turnos. Sim. Qual número de trabalhador que quer ganhar o que estão pagando nas obras da Copa? A dificuldade da Copa hoje com as obras é exatamente a desvalorização dos seus trabalhadores. Nós temos exemplos aí de reuniões e discussões com trabalhadores que eles vinham de fora e entravam num contrato de experiência e mal cumpriam o contrato de experiência porque não podiam quebrar um contrato para não ser multado. Ficava exatamente aguentando aquele contrato de experiência para ir embora. E as condições precárias da construtora. Nós tivemos empresa que entrou aí na construção pesada dizendo, olha, a minha obra não atrasa, eu termino. Vai ficar pronto em 2015. Isso está nos jornais de hoje, né? 2015. VLT. E esse veio garantindo que a obra dele estava entregue em tempo hábil. Nesse caso, o VLT. Exatamente. Então, você veja bem, nós lutamos muito com a Secopa, os 2 sindicatos, para que a gente, os sindicatos, pudesse estar junto orientando a melhor maneira de agregar trabalhadores. E essa não era diferente, não. Era apenas uma questão de valorização diferenciada um pouquinho das outras obras, para fazer com que os trabalhadores daquelas obras se viessem para as obras da Copa. Ocorressem dentro do prazo. Mas a Secopa ouviu o sindicato ou não deixou o sindicato à parte? Ah, minha linda, o resultado está aí.
Hoje, nem visita do pessoal das obras que vem fazer, eles chamam o sindicato com medo de que o sindicato jogue o ventilador na farofa deles. Eu não estou para isso aqui. Eu estou com muita responsabilidade exatamente para fazer com que essas obras aconteçam, né? Fazer com que essas obras aconteçam. Esse é o meu problema. Agora o sindicato pode contribuir com o andamento dessas obras, já que a Secopa, o governo do estado e o governo federal também não ouviram o sindicato a tempo? Sim, claro que pode. Nós, se juntar os dois sindicatos da construção, tem muito a orientar como fazer as coisas. Qual seria a saída? A saída seria exatamente deixar de fazer aditivo para tempos de obra e fazer aditivo para valorizar o trabalhador. Só o Sindicato da Construção Civil Leve tem, em média, 3.000 e poucas empresas. Se sair um trabalhador de cada empresa, foi o que eu disse a eles, supre toda a necessidade das obras da Copa. Mas eu vou deixar de ganhar o meu trabalho de produção, onde eu faço o meu salário com a minha capacidade, para ir para um salário limitado, onde eu não tenho de curto prazo. Eu não vou, ninguém vai fazer isso. Então, vocês querem terminar a obra com tempo hábil. Toda a vida foi assim. Você quer terminar uma obra adiantada dentro dos seus contratos, põe trabalhador com valorização, que é um investimento para tempo da obra e para serviço bem feito. Um repórter me perguntou, Sr. Joaquim... A qualidade das obras. Exatamente, me perguntou, Sr. Joaquim, por que as obras, antes de terminar, estão danificadas? Eu simplesmente respondi para ele bem simples. Muito simples. Trabalhador mal remunerado, serviço mal feito. Tem outra justificativa? Você vai trabalhar com satisfação num trabalho em que você está sendo pisado ou machucado? Não vai. Onde você está desvalorizado, você não vai. Você vai trabalhar com insatisfação. Você tanto faz fazer bem feito como não fazer, você quer passar o seu tempo. Estou fazendo aquilo que me pagam. É assim que o trabalhador fala. Há uma meia-culpa, então, dos próprios trabalhadores. Presidente, para encerrar nosso bate-papo bem rapidinho, trabalhadores pós-Copa. A gente sabe que a construção civil deu um boom para os trabalhadores, mas provavelmente depois do período da Copa tende-se a cair essa procura por esses trabalhadores. O sindicato tem pensado nisso? Sim. Nós temos trabalhado muito a nível nacional, com a ICM, a Internacional da Madeira, e com alguns outros segmentos, exatamente com a presidência da República também. E o secretariado da presidente Dilma tem vindo conversar com a gente, dizendo bem claro, não deixe os empresários do estado de Mato Grosso a pregar pessimismo. O estado de Mato Grosso é celeiro em tudo. O que está acontecendo no estado de Mato Grosso não é tanto só pela obra da Copa, é porque o Mato Grosso ele cresce em tudo. Ele cresce na pecuária, ele cresce na indústria, ele cresce em tudo. E as pessoas vêm para Mato Grosso porque Mato Grosso é promessa do país e aqui não tende a cair. Sem dúvida nenhuma, vai haver, quando terminar um verdão, vai haver muito pouca falta de mão de obra no estado de Mato Grosso, porque esses trabalhadores que estão ali são quase todos de fora. Serão absorvidos por outras frentes, por outras frentes. E outra, o governo federal já nos prometeu de fazer alguns incentivos, porque já tivemos outro exemplo em outros países, como a última Copa, lá na África. Quando saiu de lá foi 40% de desemprego. E esse exemplo, o nosso governo federal não quer que aconteça no nosso país. Eles já estão trabalhando fortemente para que isso não venha a acontecer em número proporcional. Pode haver, sim, desempregos, mas essas pessoas vão estar exatamente sendo direcionadas a outro rumo. Tá certo, presidente. A gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu é que agradeço. Eu costumo dizer ao vivo, eu tenho a boca, vocês têm a voz. E eu só posso ser ouvido através de vocês. Obrigada, presidente. A edição dessa quinta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo ao vivo amanhã, às 8h30 da manhã. Até lá.